Eu não sei por onde começa esse vídeo. Eu não sei por onde começar. O Vasco volta a uma final de Copa do Brasil. O Vasco volta a uma final. Não era pra demorar tanto, mas pra você ter uma ideia, a gente tá desde 2019 sem pisar em final, e quando pisamos em 19 perdemos uma final de Carioca. Desde 2016 sem chegar em final e ganhar, que aí sim ganhamos, também Carioca. Desde 2011 sem chegar em uma final pelo menos nacional e vencer a própria Copa do Brasil contra o Coritiba. São 14 anos. Isso definitivamente não condiz com a história do time, mas mostra um pouco do que virou o Vasco nos últimos anos. A gente volta agora a uma final, lugar que era pra gente frequentar com muito mais frequência. Enfim, vamos comentar disso aqui, vem comigo. Eu não sei nem por onde que eu começo. Vamos lá da escalação como é de costume, eu não sei, sabe, vai passar coisa sem falar. O Vasco vem a campo exatamente com o mesmo time que tinha vencido o jogo da ida. E aí o que o Diniz faz aqui? Ele repete tudo até o trio de ataque. Isso aqui é uma questão porque, sei lá, se ele quisesse meter muito louco, inventar moda, ele poderia tacar Verratti, mas sinceramente acho que seria, como eu disse, inventar moda. O Vasco vem exatamente igual, até porque isso aqui é o que tem de melhor. Esse Vasco aqui, que agora chega numa final, esse elenco, ele não é tão bom, mas ele é bem melhor do que muita coisa que a gente teve nos últimos anos, é verdade. Agora, existe um grande problema, tá? Não é porque a gente classificou que é tudo mil maravilhas, não. O banco ainda é muito ruim. E vamos lembrar que, assim, tem muito mérito do que aconteceu nos pênaltis ali do senhor Léo Jardim, mas a gente foi pros pênaltis. O banco é muito ruim. Enfim, calma. Eu tô puto, eu tô meio perdido no pagode aqui, tá ligado? É um misto de muita coisa. Vamos lá, esse era o Vasco pra hoje, com camisa preta. Falando de camisa preta, o momento é muito bom, vem aqui comigo. Pessoal, estamos já na finaleira do ano, Natal tá logo aí, e essa parte aqui do vídeo eu tô gravando antes do jogo acontecer, então não sei se a gente passou, se a gente foi pra final. Eu espero que sim, eu espero que esse seja um vídeo feliz, mas enfim. O Natal tá logo aí, a essa altura do campeonato, se você sai pra comprar alguma coisa, se você vai no shopping, você vai ver tudo lotado, aquele monte de promoção pra lá de questionável. E nessa época do ano, normalmente a gente tem muita coisa pra comprar, seja pra gente mesmo, pra dar de presente pra alguém. É amigo secreto, amigo oculto, essas coisas todas. Só que pra você aí não ter que ficar passando esse perrenguinho, um monte de lugar lotado, com promoção duvidosa, existe o quê? A Insider, como eu já falei aqui no canal. Essa camisa aqui que eu tô usando agora, branca dele, tem também aqui essa versão vinho, tem preta também. As camisas da Insider, elas têm tecnologia para desamassar no seu corpo, então se você pega, ela pode até estar meio amarrotada, mas conforme você vai usando, ela deixa de estar, que é bem legal, é bem prático, facilita muito a vida, tá ligado? Ela também é anti-odor, então não vai ficar pegando aquele mau cheiro do nada, não vai ter isso. E se liga só que nessa época agora de Natal, tá rolando muita promoção, muito desconto lá no site deles. Usando o meu cupom, que caso você ainda não conheça, é Josão Futebol, igual tá aparecendo aqui, junto com as promoções lá do site, você pode conseguir até 30% de desconto. E tem mais. Além desses 30%, você ainda tem mais 20% de desconto de cashback, tá ligado? Que é pra basicamente você, quando for fazer a sua próxima compra, porque cá entre nós, você vai comprar algum bagulho, seja lá o que for, camisa, cueca, meia, você vai gostar. Eu tô falando por experiência própria. E tem nesses 20% de cashback, na sua próxima compra você tem mais esse desconto ainda, tá ligado? Além daqueles 30 iniciais. Ou seja, é muita promoção, muito desconto, tudo isso, porque agora a gente tá em época de Natal e aí você deveria aproveitar, tá ligado? Pra você que tá cansado de ver um monte de gente, um monte de youtuber por aí falando da Insider, esse é o momento pra você que ainda não comprou, comprar e tirar a prova por você mesmo. O link deles vai estar aqui na descrição e o cupom, novamente falando, Josão Futebol, igual tá aparecendo aqui, entra lá, use meu cupom e aproveite os descontos de Natal, demorou? Lembrando que, pra facilitar ainda mais a vida, porque a gente tá nessa época de Natal, de presentes e tal, tem kit pronto de presente. Então pra você que tá meio em dúvida e tal, você vai entrar lá no site, vai ter kit pronto pra você só comprar. E já tá pronto, tá ligado? Até com embalagem pra presente, mesmo, tudo prontinho. Aquela embalagem mais bonita da Insider, que você não precisa nem ficar se preocupando em embalar, tá tudo no jeito, não tem como ser mais fácil do que isso. Enfim, entre lá no site, use o meu cupom e agora vamos voltar pra falar da classificação do Vasco pra final. Eu espero, assim, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, vamos falar de futebol, pelo amor de Deus. Depois, eu espero que você não tenha pulado. Vamos falar de futebol. Como é que começa o jogo? O jogo começa com isso aqui acontecendo. O que é isso aqui? É o Andrés Gomes ganhando no pulmão. E, cara, é impressionante o fôlego que tem esse cara. É bem verdade que às vezes ele pega a bola e nem ele sabe o que ele tá fazendo com ela, mas é impressionante o fôlego. Durante muito tempo a gente fez exatamente o mesmo comentário sobre o Paulo Henrique. Que, cara, não era nem um fenômeno
fenômeno do futebol, não, mas tinha um físico tão grande que foi parar na seleção e inclusive fez gol nela. O que fez hoje o Andrés Gomes correndo é inacreditável e ele já começa metendo pressão aqui, sofre uma falta, Samuel Xavier já começa amarelado logo de cara. Depois o que a gente vai ter? Essa cobrança de falta não, desculpa, maluco, esse lance chutando de fora da área também do mesmo Andrés Gomes correndo, fazendo um baita lance. Só que aqui, cara, ele que no pênalti perdeu pro nosso, mas na bola rolando, o Fábio é um absurdo. Então vamos ver o lance aqui primeiro, porque a gente tá falando de uma defesa nesse nível de proximidade ao ângulo. O que a gente tem aqui? Olha só, o Andrés Gomes, ele domina a bola, ele com calma vai decidir o que ele vai fazer ali, ele começa a trazer, tinha opção de passe não, optou pelo passe, chutou de fora da área depois de carregar e faz uma senhora defesa, o Fábio. Eu volto aqui, cara, o Fábio tem 45 anos de idade, ele faz essa defesa aqui. Definitivamente isso não é qualquer coisa. O jogo que o Fábio fez hoje, em caso de classificação do Fluminense, era para os caras alçarem ele num nível muito doido. Assim, o que a gente teve aqui foi o Andrés Gomes fazendo um lance que eu sinceramente nem esperava dele, porque isso aqui é melhor do que o que ele demonstra na média, mas o Fábio para. É uma senhora defesa. Se você pega para ver o replay, olha só, você vê onde que essa bola estava indo, você vê que era um chute realmente consciente, essa bola buscava lá o ângulo e do nada aparece a desgraça do Fábio, mas pelo menos isso aqui indica o quê? Que o Vasco começava muito bem o jogo. Eu estava muito interessado para ver o duelo Fernando Diniz, o Zubeldia, e aí, cara, não é exatamente uma vitória, porque é uma classificação, mas com derrota, mas o Diniz, de certa forma, derrota mais uma vez o Zubeldia. Existe já um histórico muito desfavorável ao Zubeldia, então mérito seja dado ao Diniz aqui. O Diniz comandava o Vasco e o Vasco começou o primeiro tempo muito bem. O time, ele já tinha vantagem e normalmente nesse cenário o que mais acontece no futebol é você entregar a bola para o adversário e começar a retrancar. Normalmente assim, é aquele típico pensamento de time pequeno. E não, o Vasco começou jogando muito bem, só não fez gol porque o Fábio é uma desgraça, mesmo com 300 anos de idade, esse dinossauro tem 45, mas estava pegando. Mas enfim, a lógica do que acontecia no jogo, o resumo do jogo, era um Vasco muito bem no começo, o que era muito interessante, o que dava bons sinais, e aí depois, no evoluir do jogo, o que a gente vai ter? O gol do Fluminense, porque a coisa muda. Cara, a gente vai ter um gol pra lá de esquisito, a bola enfiada dentro da área aqui, o Canóbio se joga, a bola bate na trave, o Paulo Henrique chuta contra o próprio gol, fica desolado. É inacreditável esse gol. Assim, hoje em dia eu até evito um pouco ficar reforçando o estereótipo do Vasco ser o time do meme, tem coisa que só acontece no Vasco. Por mais que às vezes é engraçado, hoje em dia eu até dou uma segurada, porque você acaba reduzindo o time demais a comédia. Mas isso aqui foi um bagulho que eu fiquei, cara, que merda é essa? É claro que existe sempre um fator de acaso no futebol, mas é um gol contra que não é que alguém chutou pro gol, a bola desviou na pessoa e aí matou o goleiro, igual foi no jogo de ida, tá ligado? Que desvia no Andrés Gomes. Isso aqui, se você pega pra ver também em replay, tente entender a trajetória da bola. A bola tá vindo pra cá, vai ser desviada, ela era pra sair pra cá, ela vem aqui. Ela era pra pegar esse rumo. Quando você vai ver, o corpo dele tá todo tipo pro lado de cá, a bola vem pra cá. E aí ele fica tipo desolado, ele faz um gol contra. O futebol é essa máquina de altos e baixos, de heróis e vilões, porque era uma temporada do Paulo Henrique tão boa a ponto dele ir pra seleção brasileira. Tá ligado? É um cara que sai de nunca ter sido destaque em lugar nenhum pra virar destaque no Vasco, pra virar destaque num nível de seleção brasileira. E aí no jogo até então mais importante da temporada, ele chuta pra trás pra fazer um gol contra de uma bola que a gente tinha se livrado do gol. Porque a bola bate na trave, a gente conta com a sorte. Ele faz um gol contra bizarro. Aí fica parecendo aquela parada de, mano, é impressionante o que acontece aqui com a gente. Só que aí, sabe, tirando esse lado mais, nossa, tem coisa que só acontece no Vasco, e tentando trazer mais um racional aqui da coisa, é o fator acaso no futebol. E tem disso. Qualquer esporte, na verdade, não só o futebol, pode ser que você vá dar um azar desse aqui e tal, vai ter dia que é noite, e vai acontecer uma merda dessa. Aconteceu. Bizarro, um gol assim, torto pra caramba, um gol nada com nada, em um jogo que a gente começava melhor, mas vai lá e acontece o gol. E aqui, cara, a partir do momento que ele faz esse gol contra,
acabou o Paulo Henrique no jogo. O Paulo Henrique ele já não fez um bom primeiro jogo, mas até aí normal e tal, você oscila. Hoje, depois que ele perde essa, ele começa a se perder junto, tá ligado? Ele perde essa não, né? Assim que ele faz gol contra, ele se perde. O psicológico, sabe, joga completamente contra ele e ele fica perdido no pagode. O Vasco, a partir de então, perdia de 1-0. Mas aí, o que a gente vai ter depois? A gente vai ter mais Fábio aparecendo. E aqui, primeiro, é uma falta, e a gente vai ter o vídeo, vamos ver. Não é o Coutinho que bate, é o Ryan que bate. Agora vai passar batido e tal, mas eu não quero que passe batido. O Ryan também bate falta. É legal, né? Pô, assim, eu acho que é uma informação que muita gente não tem. O Ryan aparentemente bate muito bem falta. O Coutinho, cara, que supostamente foi um especialista de bola parada durante meio que toda a vida, tem a fama de bater faltas e tal, tem gols de falta marcantes, inclusive debaixo da barreira lá, Ronaldinho e tal. Cara, o Coutinho, ele, na reta final do campeonato, e se bem que ele vai cobrar um pênalti que, meu Deus do céu, né? Mas o comentário mais preciso é que com bola rolando, a cobrança de falta e de escanteio, cara, o Coutinho andou cobrando umas faltas bem ruins, uns escanteios terríveis. Eu lembro de comentar no primeiro jogo, uma bola de escanteio que ele jogou lá do outro lado, o Robertinho Hernando tentou salvar, e tipo assim, foi escanteio direto pra fora e tal. E aí, por isso, vem o Ryan pra também bater falta, Ele faz essa trajetória aqui com a bola, e aí não acontece o gol, porque lá tava a desgraça do Fábio de novo. E esse aqui é um típico momento que essa bola iria no gol ou essa bola bateria no travessão. Me parece o dilema do chute do Neymar na Copa de 18 contra o Courtois, Bélgica. O Courtois, se não pega aquela bola, era gol? Era travessão? Eu acho que a queda da bola aqui era gol. Só que não foi porque na cobrança foi o Ryan, ele bate e lá tava o Fábio para catar mais uma vez. Cara, são 45 anos. Eu vou agora tirar um momento para falar do Fábio. Que goleiro impressionante. Eu sei, e é normal que goleiro dure mais, tá ligado? Tipo assim, o que a gente tem de jogador de linha que dura muito, eu acho que o maior exemplo é o Cristiano Ronaldo, que tá lá na Arábia, que joga muito bem lá, mas tá lá na Arábia. Goleiro normalmente dura mais. Goleiro vai até mais tarde em altíssimo nível. E eu acho que dá pra dizer de forma tranquila que o Fábio joga um futebol de mais alto nível, competitivo, do que o Cristiano, que tá na Arábia. Não qualidade individual dele, que tô falando da liga que ele tá inserido. E, como eu tava falando, é um pouco normal isso pra goleiro, porque o Buffon também foi até muito tarde e tal. A gente tem um Neuer que não é tão velho assim, mas até hoje é titularaço lá no Bayern de Munique. Mas, de qualquer forma, mesmo sabendo que é normal, são 45 anos de idade. O Fábio, que inclusive jogou no Vasco, né? Tem mais de 150 jogos. É mais de 150 ou são 150 cravado? Não lembro agora, mas é algo nesse, mais ou menos isso aí. O Fábio, aos 45 anos, ele faz defesas impressionantes. No primeiro chute, se esse aqui me lembrou uma parada meio Courtois e tal, por causa do travessão ou não, no primeiro chute a bola ali, eu não sei se eu tô exagerando, tá ligado? Mas me lembrou o Rogério Ceni no Mundial, pô. Da onde que veio aquela mão do 45 anos de idade? O que é o Fábio? Cara, é bizarro, tá ligado? É um cara que, quando parecia que a carreira dele tinha acabado, ele foi lá e ganhou uma Libertadores. Sacou? Assim, é uma grosseria de jogador, é um cara histórico, muita coisa. Enfim, dando sequência, o que a gente vai ter depois? O intervalo, o Vasco, assim como tinha sido no primeiro jogo, se você não vê placar aqui, é porque o que quer dizer é que o time tá perdendo, né? Quando não põe aqui, é porque o placar não aparece e o time tá perdendo. Porém, e aqui que tá? Apesar do gol bizarro que a gente toma, eu acho que o Vasco jogou bem no primeiro tempo. Certo? E aí eu trouxe os números, a gente tem menos posse de bola, 46-54, pouca coisa mais menos, mas a gente tem bem mais finalizações, 8-3, com destaque para 4 no gol. Eu acho que o Vasco talvez não ganhou a classificação no primeiro tempo por causa do Fábio, o que mostra um bom primeiro tempo. Só que aí, então quer dizer que o jogo do Vasco foi inteiramente maravilhoso e somente o Fábio é foda e por isso que foi pros pênaltis. Não. No segundo tempo o cansaço começa a bater. Até então eu gostava muito da partida do Thiago Mendes, o Coutinho mais apagado, mas tinha uns bem, outros mal e tal. No segundo tempo, o Nuno mais uma vez fica
exaurido, acabou, cansou, é o padrão dele. O Coutinho, ele começa a dar claros sinais também, e aí no segundo tempo, o que a gente vai ter no decorrer dele? Vai começar lá pro final a rolar as substituições, e como eu falei no começo, o banco do Vasco é terrível, mas antes disso tudo, começa o segundo tempo, e o que a gente tem? Num cabeceio do Ryan, o Fábio pega mais uma bola, mais uma. Aí depois o que a gente tem? O Thiago Silva. E aí eu vou falar de outro dinossauro aqui. Eu acabei de falar de um idoso. Isso aqui é um vídeo quase analisando o INSS. O Thiago Silva, ele desarma 2 vezes o Ryan de forma muito parecida, que é esse desarme aqui, que é o tipo de desarme que é tão bem feito que o Ryan cai no chão e nem reclama. E não é nem porque, nossa, o Ryan nunca reclama, é porque não tem como reclamar, porque é um desarme muito limpo. É outro cara que, apesar da idade, e não é pouca, apesar da idade, é muito fora da curva. É muito fora da curva. Esse lance aqui, eu não lembro agora quem que deu o passe que fez essa bola chegar, mas é uma bola que o Ryan ganha na frente, ele levaria muito perigo, tá ligado? Era o Ryan cara a cara, aparece a desgraça do Thiago Silva pra desarmar, como eu falei, num nível que o Ryan cai no chão, ele dá risada, sabe? Aquela de, não é possível. Ele dá risada de desespero, de, cara, não é possível que ele fez de novo. Ele fez de novo. Enfim, tirou aqui, o jogo caminhava e tal. Sendo bem sincero, como eu falei, começa a perder a qualidade, só que, mesmo no segundo tempo, eu acho que o Vasco não chegou a ser aquele Vasco terrível que a gente cansou de ver naquela sequência de derrotas, o que é bom. Eu acho que, mesmo no segundo tempo, quando a coisa ainda caiu, pelo menos por hora, a minha impressão é que o time ainda não foi tão horroroso assim. E isso aqui é sim um ponto, porque eu tô meio que elogiando o Diniz. E aí eu tô elogiando falando que, não foi tão horroroso, é um péssimo elogio, né? Mas é pra falar que o Vasco pelo menos competia. Porém, também tinha seus erros, não só falando do gol contra, mas teve um momento que eu nem vou colocar aqui, eu esqueci de separar, mas teve um momento, por exemplo, que o Cuesta tropeça, se eu não me engano, no próprio pé, cai, e aí o Serna tem todo um lance livre, ele decide voltar para cortar e acaba perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa. O Vasco ainda tinha ali umas cagadas aqui e ali, enfim, o que a gente tem no final das contas? Chega naquela reta final, 34 minutos, e aí começa a trocar os jogadores. Começa a entrar o banco. Hugo Moura é o que começa a sair do banco de reservas do Vasco. Cara, assim, é ruim, tá? Nossa, é ruim. Existe a história que eu quero saber se vai ter uma explicação, mas que foi falado na transmissão do Premier, que o Diniz olhou pro David, chamou pra entrar, tipo, é bom que você bate pênalti, e supostamente, não se sabe ainda por quê, vamos ver se sai o porquê, o David meio que recusou. Tipo, sei lá, eu agora? A gente não sabe se ficou com medo e tal, pá. Matheus França entra e é uma lerdeza e tal, quando entra Vitor Luiz. E aí, cara, o Vitor Luiz, ele até tem um histórico de bater pênalti e tal. Eu não consigo olhar pro Vitor Luiz e ficar em paz com ele batendo pênalti. Mas bateu bem, foi homem e parabéns pra ele. Vamos lá, vamos entrar agora na seara dos pênaltis, que é o que classifica a gente pra final. O Vasco, ele ganha o primeiro jogo, perde o segundo e nos pênaltis aparece novamente Léo Jardim. Cara, tem campeonato que é de um jogador, tá ligado? Tipo, o campeonato tal foi o fulano que ganhou. Assim como, sei lá, o último jogo foi do Ryan, acho que o campeonato do Vasco, pelo menos, é do Léo Jardim. O Léo, ele falhou em alguns momentos esse ano, inclusive, ao meu ver, no último jogo. Eu acho que, primeiro, ele sai meio atabalhoado, e segundo, que eu acho que ele falha no gol. Eu acho, tá ligado, que dá pra pegar, eu faço esse reforço no eu acho, porque eu não sou goleiro, mas na minha visão ele falha. Dito isso, ele tem essa grandiosidade, principalmente nesse campeonato. Que pegador de pênaltis. A gente sabe que tem goleiro que se destaca por isso. Tem goleiro que é bom em tudo, tá ligado? Que é realmente bizarro em tudo. E, cara, o Léo Jardim em pênalti, ele é realmente muito fora da curva. Assim, muito fora da curva. Ele faz mais uma vez defesas importantíssimas. E o Vasco, que ano passado caiu nessa semifinal, que agora a gente acabou de classificar, ano passado caiu pro Hulk, agora não cai. Porque agora a gente pelo menos consegue segurar pros pênaltis. E nos pênaltis, quem tá lá? O Léo Jardim. Ano passado, por incrível que pareça, o Hulk estava sendo bem marcado pelo Léo Pelé. Por incrível que pareça. Só que aí, cara, foi um descuido do Léo Pelé,
O Hulk girou o corpo e bateu e fez um gol de fora da área, golaço, tá ligado? O time, quando tem pelo menos um jogador fora da curva, ele... Lembra do acaso, que às vezes joga contra e você faz um gol contra? Quando você tem um jogador fora da curva, você aumenta as suas chances do acaso estar favorável a você. O Hulk foi pro Atlético aquele ano, o Léo Jardim foi pra gente esse ano. Ele primeiro aqui pega a cobrança do John Kennedy, que inclusive sai de ser um cara que decide a Libertadores de forma muito mágica, de forma muito lúdica, de não tô nervoso não, vou entrar e resolver. E cara, vira um maluco que faz uma partida tenebrosa hoje, que às vezes tá no banco pro... Como que ele chama? Esqueci o nome do... Meu Deus do céu, Aldo alguma coisa... Me fugiu o nome, mas o cara lá do Fluminense, o 9 titular do Fluminense, fugiu o nome agora, perdão. Mas enfim, o John Kennedy não consegue nem bancar ele em todos os jogos. Quando entra, pega um chute completamente torto, ele finaliza tão mal, a ponto de uma bola, o narrador chega a falar que desviou e por isso foi tão mal, mas na verdade ele tinha chutado. Cara, que desandar de carreira, tá ligado? Enfim, o Léo Jardim pega primeiro o pênalti dele e depois pega, eu até anotei aqui, o pênalti também do Canóbio. O Vasco está na final da Copa do Brasil, graças ao Léo Jardim, nos pênaltis, brilhando, pelo menos no segundo jogo, no primeiro, totalmente na conta de Rayan, e claro, o Verratti com aquele estrelismo dele de estar no lugar certo na hora certa. E aí veja como é o futebol, falando em Verratti, Verratti perdeu o pênalti. Veja como é o futebol. E aqui eu não tô nem falando pra crucificar ele, não. É só pra gente, sabe, observar como que você vai lá em cima, se é o herói, se é o vilão, você vai nessa muito rápido. Acabou que, graças a Deus, ele nem teve espaço pra, de fato, virar o vilão. Eu falei das más cobranças de falta e de escanteio do Felipe Coutinho. Mas a cobrança que o senhor Felipe Coutinho fez hoje, na disputa de pênalti... Eu lembro que o Flamengo ficou muito marcado naquela cobrança do Léo Pereira na Libertadores, tá ligado? O que o Coutinho fez hoje, meu Deus do céu, eu entendi o que passou na cabeça do flamenguista provavelmente naquele dia, porque primeiro que você fica meio... E aí acontece o gol, você dá aquele gelo e... Ah não, tá, gol. Assim, impressionante a cobrança do Coutinho. Meu Deus do céu, de uma frieza descomunal. Deixa eu até trocar a foto do Léo aqui. A gente tá na final. Cara, eu não quero perder os tópicos aqui a serem comentados. Tem que ser um pouco elogiado sim o Diniz, ele consegue bater o Zubeldia, eu acho que quase que na margem de erro, mas ele consegue bater o Zubeldia. O Vasco, durante uma parte considerável do jogo, eu julgo que jogou de forma até bonita e tal, tava tocando bola, como eu falei, mesmo estando ganhando, não começou jogando atrás, parabéns ao Diniz. Eu acho que o elogio por hora é esse, se ganhar o campeonato a gente sobe o tom, tá ligado? Quem mais que eu deveria comentar aqui? Tá, e agora? E a final? O Vasco tem condições de ganhar do Corinthians? Sim, óbvio. Mas vamos polemizar um pouquinho mais aqui, vamos reprisar o que eu já comentei no final. O Vasco é favorito na final da Copa do Brasil contra o Corinthians? Não, não é. O histórico recente do Corinthians é muito mais favorável para eles do que pra gente. Mas por mais que não seja provável imaginar o Vasco campeão, era ainda menos provável imaginar o Vasco nessa final. E ele está nela. Então, assim, a probabilidade é algo muito legal e tal, mas até a página 2, ela não é, sabe, fato concreto. E aí posso falar, cara, realmente a gente tem um histórico muito ruim com os caras recentes e tal, mas se ganhar, existindo esse histórico, é mais legal ainda. Pô, o time já chegou até aqui. Você quer... Porra, assim, não é possível que a gente não pode sonhar pelo menos com isso, tá ligado? Eu acho que o time tem tamanho suficiente pra gente querer essa merda. Assim, e na verdade não era nem pra eu estar tacando, eu acho aqui. Mas é porque eu ainda tenho esse pé na... Sabe, sempre lembrar a merda que a gente tava enfiado até pouco tempo. Não que hoje não esteja, né, 100% livre, mas estava pior. Enfim, o Vasco tem condições de ganhar. Apesar de não ser o favorito, tem condições de ganhar. A gente vai ter uma final muito interessante. Os dois jogos se decidiram nos pênaltis. E aproveitando para falar dos pênaltis lá também, já que eu falei de John Kennedy, de Thiago Silva, de Fábio... Cara, e o Gabigol, hein? E o Gabigol, o Cruzeiro pagou caro no Gabigol para ele chegar no momento final para bater o pênalti, que era só fazer e acabou, e ele perdeu. Na hora que ele vai pra bater aquele pênalti, eu acho, pô, legal, faz sentido, tá ligado? Porque assim, cara, o Gabigol, ele nunca foi gênio da bola, mas ele tinha uma coragem de pôr a cara que normalmente é ele e pouquíssimos, tá ligado? O Gabigol, ele tem a coragem, sei lá, do Romário, apesar de não ter habilidade, mas a coragem normalmente ele tem, ele aparece, ele põe a cara. Hoje... ele vai lá e perde.
Assim, a gente tem falado bastante em live aqui no canal sobre custo-benefício, jogador e tal, que é muito caro e que nem sempre entrega. Caralho, o que é o Gabigol hoje em dia? Assim, no Cruzeiro, uma passagem pavorosa. O que foi aquela cobrança de pênalti ridícula? A grandeza do Hugo, falando em pegadores de pênalti. Vamos falar do Hugo também, pegou muito bem ali, mais um pênalti importante. Mas assim, o que é o Gabigol hoje em dia? O que virou o Gabigol? O Gabigol é claramente alguém muito maior do que a habilidade dele é. Tipo assim, ele representa pro futebol algo que não condiz com o tamanho da habilidade dele, tá ligado? É um bagulho bizarro que nhaca danada. Enfim, o comentário é esse. Vamos terminar falando de Vasco. Estamos numa final de novo. Desde que eu comecei esse canal aqui, é a primeira final. Pra quem não sabe, o primeiro vídeo que eu fiz de Vasco aqui foi o que foi praticamente uma final na época, a Batalha de Itu. Cara, terminar o ano ganhando no Maracanã uma Copa do Brasil não seria ruim. Se der, eu vou estar lá. Enfim, é isso. O ano tá terminando muito legal. Vai ser muito interessante. Eu vejo vocês lá nessa reta final de ano, nessa final de Copa do Brasil. Por hoje é só. Eu devo ter esquecido de falar algumas coisas, mas paciência, é do jogo. Descontos da Insider, teve inserção da Insider. Presta atenção lá, pra quem não viu, tá rolando desconto de Natal pra galera que tá precisando dar presente pros outros aí e tal. É isso aí. O Vasco está na final da Copa do Brasil.